Olá, eu sou a Maria Salomão e nós vamos dar início ao nosso momento Perguntas e Respostas segundo o Espiritismo, aqui no Centro Virtual Família Espiritual. O momento Perguntas e Respostas acontece todas as segundas e quartas-feiras. Então, envie você a sua questão e nós estaremos respondendo. Primeira questão de hoje. No nosso planejamento encarnatório, nós viveremos nessa encarnação ou há uma previsão de tempo que pode ser aumentado ou reduzido de acordo com o que vivemos e das decisões que tomamos através do livre-arbítrio? Bem, para todos nós existe um planejamento reencarnatório. Sim. Mas esse tempo de nós ficarmos aqui, se nós vamos morrer antes ou não, isso depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Porque às vezes acontece de muitos se enveredar pela porta do suicídio, direto ou indireto. Direto, aquele suicídio que a pessoa, vamos dar o exemplo, ela dá tiros em si, na sua cabeça e acaba desencarnando. Indireta, aquela forma onde a pessoa se alimenta erradamente a vida toda, ou comete excessos de bebidas, de drogas, e por aí vai fazendo com que os seus órgãos percam a vitalidade, e isso faz com que a pessoa desencarne antes, ou desenvolva doenças, o que vai acontecer aí um suicídio indireto. Então, neste caso, nós sairemos antes da vida, antes do planejamento reencarnatório. Como sair depois do planejamento reencarnatório? Suponhamos que esteja planejado aí para eu viver 80 anos aqui nessa vida. E acaba sendo prolongado um pouco mais. Isso é no caso, a exemplo do Chico Xavier ou de alguns missionários que precisava ficar mais um pouco e a espiritualidade foi dando a ele vitalidade para que completasse ainda mais a missão dele, ou seja, o pessoal, nós precisávamos que ele ficasse um pouco mais e foi prolongada essa vida. Só nesses casos que realmente é prolongada a vida, ou nós poderemos fazer com que a nossa vida seja destruída antes da hora, esse é o termo certo. Agora, nós mesmos prolongar a nossa vida, seja por uma alimentação mais regrada, ou isso, aquilo, isso não vai fazer com que a gente viva mais do que aquilo que foi planejado, a menos que tenhamos uma missão e a necessidade de ficarmos ali alguns anos a mais, só isso. Na questão número 2, logo após o desencarne, já nos encontramos com os nossos entes queridos? Aí vai depender, né? Depender de onde nós estaremos após o nosso desencarne. Se nós estaremos em um local bom, se nós estaremos em zonas umbralinas, em zonas escuras, se nós estaremos juntos aí dos bons espíritos, tudo isso vai depender de como nós vivemos aqui na Terra. Claro que depois, no momento certo, nos encontraremos aí com os nossos entes queridos, se também eles puderem se encontrar conosco, né? Porque vai que algum deles já desencarnaram ou estão em outras esferas e não é aquele momento. Mas vai haver sim o momento em que todos nós nos reencontraremos. E quando a gente vai desenvolvendo a nossa espiritualidade, evoluindo, nós vamos deixando de lado essas questões de tempo. O tempo já não é tão importante, mas o que é mais importante é o que a gente faz dele. Questão número 3. Como é traçada a minha existência por mim mesmo, pelos meus mentores ou Deus que designa tudo? Nós ainda não temos a capacidade de traçar o nosso planejamento reencarnatório. Nós ainda estamos em uma capacidade de evolução bem pequena. Então, quem ajuda a traçar esse planejamento são aqueles mentores espirituais responsáveis pela nossa encarnação, aqueles que acompanharam o nosso desenvolvimento, a nossa trajetória, os nossos erros, enfim. Eles que ajudam aí, juntamente com os mentores mais superiores, a traçar a nossa encarnação. Nós não temos ainda esse tipo de escolha, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é uma característica a mais para os espíritos um pouco mais elevados, ou elevados em certos setores. Questão número 4. Como ter esperança diante de um ano tão difícil? Tantas mortes, será que algo vai mudar? Sim, vai mudar. A esperança
é a doutrina espírita que dá a nós, porque é a doutrina da libertação. E ela coloca para nós que nós estamos aqui de passagem. Isso aqui é tudo passageiro. É um tempo rápido, 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos. É um tempo muito rápido diante da eternidade. Nós devemos procurar aqui, enquanto estivermos na Terra, darmos o nosso melhor. O melhor para melhorar o nosso eu. E melhorando o nosso eu, estaremos contribuindo para o melhor do mundo, da comunidade, dos amigos, enfim. Mas, e a esperança que nós temos é que a vida não é só isso, que a vida é muito mais do que isso. E se nós vencermos as nossas provas diárias, com certeza estaremos plantando rios e rios de felicidade e de alegria. Nós precisamos construir em nós a verdadeira felicidade, e não essa que a gente pensa que é verdadeira. Questão número 5. Na nossa vida, só vivemos provas e expiações? Não podemos viver alegrias? Claro que podemos viver alegria. Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Quando ele disse isso, ele quis dizer aquela felicidade plena. Por quê? Porque nós ainda não temos consciência do que é a felicidade plena, em virtude do nosso estágio evolutivo. Para nós, a felicidade são as conquistas materiais, é estarmos junto com a nossa família, é ter um bom padrão de vida, é estarmos conquistando objetivos. Mas a felicidade vai muito além do que isso. Por isso que a felicidade não é desse mundo. Mas podemos viver essas felicidades deste mundo aqui sim. E no momento em que entendermos as nossas provas e pudermos passarmos e superarmos elas, a gente vai sendo feliz. No momento que a gente entender as expiações, nós vamos entendendo também o que é ser feliz. A felicidade sim faz parte desse mundo, sorrir, festejar, estar com os amigos, estar com a família, gostar de si mesmo, se cuidar, tudo isso faz parte da felicidade desse mundo. Então nós temos esse direito sim. Questão número 6. Como é a vida no mundo espiritual para a criança que morre bebê? Então, a criança que morre, que ela desencarna já logo bebê, no plano espiritual ela vai se retornar à vida dela adulta como espírito, né? Ela não vai ficar lá sendo um bebê. Primeiro ela vai reestruturar o perispírito dela e vai retornar à fase anterior à qual ela era adulto, porque todos nós somos espíritos adultos. A gente se torna criança, bebê, porque nós regredimos aí há uma reestruturação no nosso perispírito para que fique na forma de bebê, mas depois nós vamos crescendo, o corpo vai amadurecendo e na verdade a nossa forma mesmo é a forma huminal, né? Então o bebê, a criança, o neném desencarnado, todo ele vai depois retornar no momento certo a forma da encarnação anterior que ele possuía. Questão número 7. O fato de fazermos um bem apaga os erros cometidos? Jesus nos ensinou que o amor, ele cobre a multidão dos pecados. Então, claro que nós não devemos fazer o bem tentando barganhar com Deus, mas nós devemos fazer o bem com a intenção boa, com o bom pensamento, com a boa vontade, com o bom coração. E isso vai fazendo com que os nossos pecados sejam ressarcidos. Então, sim, quando a gente faz um bem de coração e de amor com a boa vontade, com certeza a gente vai apagando aqueles erros do passado, porque os erros só se apagam com a prática do bem. Questão número 8. Jesus disse: vinde a mim. Como posso fazer isso? Como nós vamos até Jesus? Estudando os seus ensinamentos, compreendendo os seus ensinamentos e praticando. É assim que a gente chega até Jesus. Quando a gente pratica os seus ensinamentos, que é o amor ao próximo, que é o resumo de tudo isso, o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, nós chegaremos a Jesus. A gente vai chegar até ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, disse o Mestre. Então, se nós formos até Jesus, nós seremos aliviados. Como é ir até Jesus? É compreender os seus ensinamentos, entender a sua mensagem, praticar o seu amor. Aí a gente está indo até ele e estará com certeza sendo aliviados. Questão número 9. Qual o segredo para ter paz neste mundo?
O segredo para ter paz nesse mundo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Evitar esses erros, evitar que o orgulho, que a vaidade tome conta de nós. Então é praticar os ensinamentos do mestre. Procurar errar o menos possível, porque errar a gente vai errar todos os dias, mas procurar errar o menos possível. E quando errar, procurar entender que errou e tentar acertar de novo. E recomeçar todos os dias. Isso vai trazendo paz, porque a gente sabe que nós podemos recomeçar todos os dias. Questão número 10. É verdade que tratar os sintomas de uma doença sem tratar o espírito não elimina as causas da enfermidade? Nós precisamos tratar o espírito. Nós precisamos, toda vez que uma pessoa, suponhamos, ela tem um câncer e ela está muito doente, trata-se os sintomas, ela melhora. Aí, de repente, ela tem câncer de novo. E aí, ela tem câncer de novo. É preciso tratar o espírito. É preciso tratar a sua alma. É preciso que ela entenda o porquê está doente, o benefício da doença, o que é que precisa se reformular, para que assim essa doença tenha feito eficácia no seu planejamento reencarnatório. Então, sempre é preciso que nós tratemos a nossa alma, para que assim o nosso corpo esteja saudável. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar hoje e sempre, trazendo a cada um de nós a paz necessária, o amor necessário, o recomeço necessário e a força para recomeçar. Um grande abraço.